Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco ainda de ideologia, seguindo a apostila de vocês, né? Mas aí, diferente da aula passada, que a gente fez uma conceitualização do que é ideologia, a gente hoje vai falar um pouco das teorias sobre ideologia. Né? E quando a gente fala de ideologia dentro das ciências sociais, a gente não pode deixar de citar Marx, porque Marx ele vai ser um dos autores que vai trabalhar com essa questão da ideologia dentro das ciências sociais, dentro da filosofia marxista, né? E muitos outros vão vir depois também trabalhando essa questão, e alguns deles também marxistas, com ideais marxistas, tá? Então, primeiro a gente começa falando do Marx. Ele escreveu lá na Ideologia Alemã, com parceria com o Friedrich Engels, né? Para quem não sabe, o Engels, ele era um parceiro filosófico, assim vamos dizer, do Marx. Ele financiou o Marx durante bastante tempo, né? Na verdade, eles foram, de certa forma, quando eles se conheceram, quando o Engels ele leu Marx pela primeira vez, ele teve uma certa rivalidade assim com Marx, ideias diferentes. Depois eles se conheceram pessoalmente e Engels, nas palavras dele mesmo, diz que reconheceu a grandiosidade, né, do espírito do Marx, da mentalidade do Marx, da inteligência do Marx, e ele achava que era um dever dele ajudar a expor as ideias do Marx, né, que foi um grande homem, um grande escritor, um grande filósofo, um grande pensador, tá? Então eles escreveram em colaboração a ideologia alemã, e eles vão desenvolver nesse livro o conceito de ideologia como ilusão ou falsa consciência, tá? Isso foi em 1846, tá bom? Então, nessa definição, o Marx ele vai procurar se contrapor à visão dominante, né, que tinha ali no tempo dele, que o desenvolvimento da razão humana por si só modificaria o mundo. Então, para o Marx, só essa questão do desenvolvimento do pensar, da mente humana, não era o suficiente para estar alterando o mundo. Marx ele vai argumentar, né, ele vai contra-argumentar essa questão, explicando que a sociedade ela é compreendida em duas esferas que ele vai chamar de infraestrutura e de superestrutura, né? E a esfera da infraestrutura ela vai ser a produção material, né? Vai ser o que produz os bens que vão satisfazer as nossas necessidades, tá? E a superestrutura, no caso, ela vai representar um conjunto de ideias, que vai ser as questões políticas, as questões religiosas, as questões morais e que são existentes na sociedade. E aí, o que o Marx vai dizer? O Marx vai dizer que a infraestrutura e a superestrutura, elas necessitam uma das outras para sobreviver, para funcionar corretamente, né? Então, ele vai dizer que existe essa coligação entre essas duas estruturas, né? A infraestrutura e a superestrutura. Então, ele vai afirmar o quê? Ele vai afirmar que as ideias, né, que no caso pertencem à superestrutura, elas são autônomas e consistem numa representação falseada das relações sociais, ou seja, é uma ideia, é uma falsa ideia dessas relações sociais. Elas não são de fato concretas, elas são algo pensado, são algo abstrato. Tá? E elas vão ser desenvolvidas pela classe dominante com o objetivo de manter a classe trabalhadora sob o controle da classe dominante. Lembra, gente, que o Marx sempre vai trabalhar com essa questão das classes, né? Então, no pensamento do Marx, né, sempre vai ter essa dicotomia, esse posicionamento contraditório entre classe dominante e classe trabalhadora, tá? Então, no Marx, né, na ideia de Marx, isso vai ser central. Então, para ele também, essa questão da ideologia vai ser desenvolvida por essas classes dominantes, né, pela classe dominante, para manter os trabalhadores sob um regime, né, sob a observância e a dominância da classe dominante, tá? Então isso significa o quê? Que desconsiderar as relações materiais de produção construídas, elas vão fundamentar como cada um vai explicar e vai interpretar o mundo. Por isso, nesse sentido, né, então a ideologia ela é vista pelo Marx como uma
consciência, né, na verdade uma falsa consciência da realidade, né, porque para ele aquilo ali, essa questão da ideologia, ela não vai ser o que é real de fato, ela vai ser uma ideia inventada, imposta, por isso uma falsa consciência, beleza? Então, aí a gente vai ter outra abordagem, né, sobre ideologia, e nesse caso a gente vai trazer o Gramsci, né, ele foi um filósofo político chamado Antônio Gramsci, ele é italiano, se eu não estou enganada, e os estudos dele vão procurar valorizar o papel da cultura no desenvolvimento da luta de classes. Então veja aqui, o Gramsci, ele fala da luta de classes, isso quer dizer que ele é o quê? Que ele é marxista, ele tem um pensamento marxista, né? Ele leu Marx, ele bebeu de Marx, das ideias de Marx para desenvolver as próprias ideias, tá? Mas o Gramsci, ele vai agregar a questão da cultura nesse método dele, tá? Veja aí que já é um pouco diferente do Marx, já é um pouco, tem outra característica do que o conceito marxista, né? Então, o Gramsci, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a ideologia, ela pode ser compreendida como uma forma de ver o mundo, como uma visão de mundo. Então, ela vai ser um conjunto de perspectivas, né, que são produzidas pelas diferentes classes sociais, né? Então, aqui para o Gramsci, a ideologia ela não vai ser produzida somente pela classe dominante. Ele vai dizer que a classe trabalhadora, ela também é produtora de ideologias, tá? Então, todas as classes, né, ambas as classes, elas vão produzir essas ideologias que vão se materializar nas práticas sociais, né? Ou seja, vai acontecer através das práticas sociais, elas vão se tornar reais através da prática social, tá? O que vai formar um sistema de valores culturais, né? Então, através da nossa cultura, através da nossa ideia, da nossa moral, da forma como a gente age, essas questões hereditárias, né? Não hereditário biologicamente, mas que é passado dos nossos pais pra gente, foram passados para eles pelos avós deles e tal. Isso vai gerar essa questão que ele vai falar sobre esses valores, esse sistema de valores culturais, e a ideologia ela vai representar o modo como cada grupo ou cada classe social vai atribuir, vai dar sentido às experiências que eles têm no mundo, beleza? Então lá pro Gramsci, as ideologias elas vão ser o quê? Vão ser as expressões dessas experiências sociais de grupos ou de classes sociais, né? E elas estão profundamente ligadas às práticas culturais, né? E aos sujeitos coletivos, ou seja, elas estão ligadas à nossa cultura, ao que a gente faz de forma cultural, né? Como a gente se expressa e aos grupos, né? Que a gente está ligado. Então, as classes dominantes, elas vão procurar difundir, né, uma forma de explicar o mundo. Ele não está deixando essa questão da luta de classes, tá? Ele só está agregando essa questão da cultura na metodologia, no conceito dele. Então ele vai falar aqui que as classes dominantes elas vão tentar jogar para o mundo a própria ideologia, a própria forma de explicar o mundo, numa forma com que possa inspirar um comportamento cultural das classes dominantes, né? E possa influenciar as demais classes, né? Então, quando isso acontece, a gente está diante de uma situação, né, que a gente denomina de hegemonia. A gente já usou bastante essa palavra em outros vídeos, em outros textos que vocês trabalharam, né? Quando alguma coisa é hegemônica, né? Se mantém no poder. E o Gramsci, ele vai tratar dessa questão, trazendo essa visibilidade para a cultura, para as nossas expressões culturais, mas falando que a classe dominante, então, é a classe dos ricos, né, a classe dos detentores dos meios de produção, que vão influenciar a classe trabalhadora, né, a fim de manter-se hegemônico, manter-se no poder, né? Então, em qualquer sociedade, o exercício do poder, né, dessa questão do poder exercido,
né? Ele vai pressupor uma alternância entre coerção e o consenso, né? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a classe hegemônica, ela vai tanto forçar para que algo aconteça, né? Às vezes de forma violenta, às vezes de forma mais sutil, mas existe essa coerção. Lembra essa questão da coerção social, que vem de Durkheim mesmo, né? Então vai ter essa coerção e vai ter uma concessão também, que vai ser quando essa classe dominante ela vai ceder um pouco, né? Não vai ser só na base da brutalidade, não vai ser só na base da briga, então vai ter essa dança, esse trabalho, né, entre coerção, entre a força e a dominação, e a concessão, que vai ser liberar alguns direitos, liberar algumas coisas para a classe trabalhadora, tá? Então, o exercício da hegemonia de uma classe sobre as demais classes, ele vai prever um domínio, né, baseado no consenso e não só na força. E isso pode ocorrer através da ideologia, tá? Então eles utilizam a ideologia para conseguir manter a classe trabalhadora sob controle, tá? Das classes hegemônicas. É isso que o Gramsci vai falar assim por si, beleza? E aí, galera, o último autor que a gente vai abordar no vídeo de hoje é o nosso Paulo Freire, né? Ele foi um filósofo pernambucano, ele foi um educador muito famoso, né? Eu imagino que você já tenha ouvido falar do Paulo Freire, porque ultimamente nos protestos, né, antidemocracia, nos protestos da direita, assim, por se dizer, os protestos pró-Bolsonaro, o governo que está no poder no momento, eles são contra o Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele não foi um educador revolucionário e famoso somente no Brasil, tá? Paulo Freire, ele é conhecido no mundo inteiro e a metodologia dele é utilizada em várias universidades, ele é extremamente reconhecido no mundo inteiro e a metodologia dele revolucionou a forma de educar, tá? E ele foi muito amado, ele também participou ativamente da política. Ele nasce em 1921, vai falecer em 1997, né? Ele vai elaborar também a reflexão sobre o papel da ideologia, né, na sociedade, tá? E ele vai elencar, né, dois aspectos, ele vai falar sobre dois aspectos da ideologia. Então, gente, o que o Paulo Freire vai falar? O Paulo Freire, ele vai falar que a ideologia, ela é incutida na mente das pessoas através da educação também, tá? Essa ideologia dominante. O que ele vai falar? Ele vai falar que na pedagogia tradicional, na forma tradicional, como se ensina, né? Principalmente aqui no Brasil, porque ele era brasileiro, né? Então os estudos dele era sobre a educação aqui no Brasil. Então ele vai falar que a pedagogia tradicional, ela vai se associar ao modo de ver, de agir das classes dominantes, né? E vai criar esse falseamento da realidade, né? Ele vai criar aquela questão marxista, né? De criar um conceito que não seja material, não seja real, mas seja abstrato, né? Seja essa questão da ideia, de uma realidade que não é real de verdade, né? Que é uma falsa realidade, um falso conceito de realidade. E esse conceito de realidade, né? Essa falsa realidade, ela vai ser um olhar dominante, né, e vai ser apresentada como o único possível, né? É como se a gente educasse as nossas crianças para achar que somente a forma como os ricos, como a classe hegemônica vive, seria a forma correta, né? Seria mais ou menos isso. Então, lá na obra dele, o Paulo Freire, ele vai discutir como que a escola, ele vai reproduzir e vai ensinar os estudantes, né, essa ideologia dominante, né? Principalmente quando ela vai adotar um modelo que ele vai denominar de educação bancária,
né? O Freire ele vai dizer que o modelo de educação adotado na nossa sociedade, ela vai produzir exclusão, desigualdade e vai produzir miséria, além de manter a submissão da classe popular, da classe trabalhadora à classe dominante, à classe da elite, tá? Como que acontece isso? Acontece isso, por exemplo, se a gente que está estudando cultura, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem essa ideia, esse imaginário de que cultura é aquilo que é da elite, cultura é aquilo que como que a gente chama? Que são as coisas eruditas, né? Que são as músicas eruditas, a arte erudita. E não é verdade, né? Cultura vai ser tudo aquilo que a gente vai produzir, como a gente vai se expressar, como a gente vai viver, né? Independente se a gente está numa classe de elite ou se a gente está numa classe trabalhadora, né? Então, o Paulo Freire vai dizer que a escola ela vai agir aí, né? A pedagogia tradicional, e vai influenciar essas crianças mostrando essa cultura. E essa criança ela não vai se encaixar, não só essa criança, mas esse jovem, esse estudante, ele não vai se encaixar nessas ideias, porque da onde ele vem as coisas são diferentes, né? Por exemplo, um jovem que se diverte dançando, né? Passinho com os amigos, dançando funk, né? Na cultura do skate, várias coisas que são marginalizadas, né? Atos culturais que são marginalizados na escola também, eles vão se sentir excluídos, né? Eles vão se sentir diferentes, eles vão ser colocados à margem da sociedade por essa educação, porque eles não vão acreditar que aquilo que eles estão produzindo também seja uma forma de cultura, entende? Então, ele vai dizer, o Paulo Freire vai dizer que a educação ela pode cumprir outro propósito social, né, que vai ter um caráter emancipatório, né? Então, ele vai dizer que a educação, essa educação que ele propõe, vai dar a esses alunos outra perspectiva, né? Vai tentar parar de utilizar essa questão da cultura, da ideologia, das classes dominantes, das classes hegemônicas, para trazer isso para uma realidade palpável, né, para esses alunos. Então, tanto Gramsci quanto o Freire, eles vão considerar que a educação ela pode ser utilizada como uma ação contra-hegemônica, né, e por meio desse desenvolvimento, né, de uma ação pedagógica que vai rejeitar os valores pelos quais a ideologia dominante vai reproduzir essas injustiças, né, sob o discurso de mérito individual, né, essa questão da meritocracia, que a classe dominante, a elite, sempre quer impor para os trabalhadores, sempre quer impor para as pessoas que se você se esforçar o bastante, você vai conseguir ser rico. Gente, isso não é verdade, não é verdade. Por exemplo, se a gente pegar uma pessoa que ganha 10 mil reais, na classe média, né? Uma pessoa que ganha 10 mil reais vive muito bem dentro da classe média, não é uma pessoa rica. Para essa pessoa juntar 1 bilhão de reais, ela vai precisar de mais de 133 anos ganhando esse salário sem gastar nada, tá? Então, receber 10 mil reais por mês sendo uma pessoa de classe média, tá muito distante de ser um bilionário, tá muito distante de ser alguém rico, tá? Então, existe essa ideia, né, de meritocracia, que se você trabalhar o suficiente, você vai chegar lá, você vai ser um Jeff Bezos, né, que é o dono da Amazon, você vai ser um Elon Musk, você vai ser um Bill Gates, um Steve Jobs. E não é verdade. Algumas pessoas conseguem isso, algumas pessoas chegam lá. Porque são vários fatores. Primeiro, porque às vezes já vem de uma classe dominante, às vezes essa pessoa ela já vem de uma família que é rica, recebe do pai e da mãe um incentivo financeiro, por exemplo, para montar uma empresa, recebe, por exemplo, 300 mil dólares do pai para montar uma empresa. Ou às vezes tem a questão da sorte também. Um artista que era pobre, que é descoberto
pela sorte. Então veja, essa questão de ser aleatório, ele tem muito a ver também com essa questão do sucesso, né? Então não adianta a gente só se esforçar para tentar chegar lá, porque uma pessoa comum, né, que nem eu falei pra vocês, que tem... E, olha, veja que um salário de 10 mil reais é muito acima da média brasileira, é muito acima do salário mínimo, né? Seria 10 vezes quase o salário mínimo do Brasil, né? Então, essa questão da meritocracia, né, que a classe hegemônica ela tenta vender pra gente, pros trabalhadores, falando, olha gente, a gente é rico, mas a gente se esforçou pra estar aqui, um dia vocês chegam lá. Então, isso tudo é desmentido, né, por essa questão, por esses conceitos do Paulo Freire, né, por esses estudos, né, e por essa questão contra-hegemônica que tanto o Freire quanto o Gramsci vão tentar trazer, né. Então, por meio do desenvolvimento de uma ação pedagógica, né, que vai rejeitar esses valores pelos quais a ideologia dominante ela reproduz essas injustiças, né, sobre esse discurso do mérito individual. Então, o Freire ele acreditava que as classes populares elas podem produzir um discurso que seja alternativo a esse discurso hegemônico sobre o mundo, né, permitindo que os dominados, né, que são essas pessoas dentro dessa classe trabalhadora, somos nós, os servidores, nós, né, que trabalhamos, que a gente se liberte do controle ideológico e da classe hegemônica, né, e a gente se torne sujeitos ativos na transformação da sociedade real, da sociedade que a gente vive, da sociedade que a gente está inserido, beleza? Então, hoje seria isso. Na próxima aula a gente vai falar um pouco de cultura erudita e um pouco de cultura popular e cultura de massa também, né? Eu espero que não tenha ficado tão longo, mas é isso aí, gente. Obrigada por assistir até agora e é isso.